Agora a gente fala do coronavírus e encontramos sorocabanos que não pensam em adiar viagens por conta do coronavírus. Mas, caso você tenha uma viagem marcada e queira cancelar, você pode, inclusive, pedir o reembolso. Essa é a informação do Procon. Veja na reportagem. Máscaras de proteção, álcool gel para higienizar as mãos, tem até álcool em sachê e um desejo imenso de curtir a viagem sem preocupação. Para Lázara, a proteção está garantida. Compramos bastante máscaras descartáveis e estamos levando 5 com filtro, né? Que eu acho que é o suficiente 5 e se não der a gente talvez busque mais. Também ela não quer perder a viagem por nada. É a grande oportunidade que Dona Lázara tem de conhecer Portugal e França, a convite da filha, que vai acompanhá-la num tour pelos países europeus. Embora tem muita gente tenha assim falado muito para mim, cancela, porque não dá. Não, mas não estou com nenhum receio, estou bem preparada, tenho acompanhado todas as informações, não deixo passar informação nenhuma a respeito e eu estou bem tranquila. Essa outra sorocabana que está na Itália há uma semana também não se intimidou diante das ameaças do coronavírus. Gisele viajou com o marido e o filho pequeno para conhecer os pontos turísticos. Estudamos o coronavírus e vimos que é um vírus que acomete taxa de mortalidade muito alta entre as pessoas mais idosas, que nós estamos fora dessa faixa etária, e por conta disso pensamos em manter museus, questões públicas, estão reabrindo essa semana, as escolas das crianças voltam a funcionar no dia 9 e o que a gente tem percebido é uma situação muito tranquila. Os passageiros dessa agência de viagem estão cautelosos, mas ainda não cancelaram as viagens para a Europa, por exemplo. Mas para o continente asiático já teve baixas aqui. China, Japão, esses destinos sim. No caso de China, até eventos, por exemplo, feiras, eventualmente têm sido canceladas. A movimentação das pessoas tem sido mais bloqueadas propriamente. Mas se aquele desejo de conhecer o mundo não se concretizar por conta do risco na viagem, o Procon alerta. O consumidor tem direito a reembolso. Não pode haver qualquer limitação, há um risco, portanto, à segurança, à saúde desse consumidor e diante, portanto, dessa potencialidade de prejudicial, ele não é obrigado a viajar e nesses locais onde estão confirmados os casos de coronavírus, ele pode sim, eventualmente, se não conseguir através de uma boa conversa, alterar as datas ou de alguma forma alterar até a destinação dessa sua viagem, reclamar o reembolso desses valores. Muito bem, boa viagem a Dona Lázara, aproveita, hein? E volte com muita saúde, com certeza. Mas esse assunto gera muitas dúvidas entre os consumidores. Vamos aprofundar a questão? Olha, é claro que você deve conhecer, certamente você conhece alguém que ou quer cancelar, ou está com medo de ir, enfim, não sabe como. O repórter Pedro Salgado está ao lado de um advogado especialista em direitos do consumidor, aliás, da OAB aqui de Sorocaba, para conversar com a gente. Pedro, a gente falou que é possível, mas qual é a orientação do amigo advogado que está contigo aí? Como é que a pessoa tem que fazer se quiser cancelar? Procurar o Procon? Procura primeiro a agência? Que tipo de documento precisa entregar? Enfim, é com você, Pedro. Boa tarde. Oi, Barazal, boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o Manchetes Noticidade. Exatamente, são 27 países aí que estão sendo monitorados pelo Ministério da Saúde do Brasil, que tem casos de coronavírus, países como Austrália, Itália, Alemanha, França, China. E se algum consumidor tiver uma viagem marcada para esse país, pode cancelar a viagem. Mas tem alguns detalhes que o Newton César, que é presidente da Comissão de Direitos do Consumidor, vai explicar para a gente. Eu estava até conversando antes com ele a respeito da questão da saúde. O consumidor não pode pôr a saúde em risco, mas depende do caso. É isso mesmo? Como que é? Boa tarde para você. Isso mesmo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. É importante inicialmente esclarecer que o consumidor tem como direito básico o direito à saúde. E segundo detalhe importantíssimo nessa história toda é que o coronavírus é um evento, é um fenômeno natural que ocorreu após a compra das passagens aéreas e dos pacotes aéreos e dos pacotes de viagens. Entretanto, para que as pessoas
tenham o direito de cancelar ou adiar a sua viagem, é necessário que, em primeiro lugar, ela verifique se o destino que ela optou está dentro deste rol de lugares que estão considerados pelas autoridades sanitárias como local de alto risco de propagação do coronavírus. Uma vez identificado esse lugar e decidido então que a pessoa não quer mais viajar ou quer adiar essa viagem, a primeira coisa que ela deve fazer é procurar o fornecedor desse serviço, seja a companhia aérea, seja a agência de viagem que lhe vendeu o pacote, e tentar amigavelmente ou o cancelamento ou o adiamento. Uma vez não conseguido fazer esse cancelamento ou o adiamento, ou mesmo se o fornecedor lhe der estas possibilidades, mas lhe impor multa que o consumidor considere que é abusiva, ele pode sim, num primeiro momento, procurar o PROCON da sua cidade. E quais documentos, assim, a pessoa que quer, né, cancelar, o que ela precisa, né? Já que, por exemplo, né, esse exemplo que o senhor está usando, que a empresa não quer cancelar, né, ou impôs uma multa, o que a pessoa precisa, quais documentos ela precisa para ir no PROCON, né, pedir esse cancelamento? Olha, em primeiro lugar, a pessoa deve pegar o contrato que ela assinou. Segundo lugar, levar todos os comprovantes de que a sua parte da viagem está totalmente acertada, está totalmente completa. Lá no PROCON existem pessoas, técnicos capacitados, preparados para analisar toda esta documentação e dizer ao consumidor se ele tem ou não o direito do cancelamento ou do adiamento da sua viagem. E no caso, assim, tem um prazo legal para poder fazer isso? São quantos dias? Dá para, de última hora, cancelar? Como que funciona? Olha, toda compra realizada pela internet, ou seja, mais especificamente, toda compra realizada fora do estabelecimento comercial, o consumidor tem o direito de desistir dessa compra em até 7 dias da data em que ele efetuou a compra. Entretanto, nós estamos falando de um caso atípico. Então, vamos imaginar que alguém tenha comprado um pacote para um determinado país que 2, 3 dias da viagem fica-se sabendo então que há um surto enorme de pessoas que estão infectadas e aí poderá, neste caso exemplificativo, haver o cancelamento ou o adiamento, não é? Tá certo, Nilton. Muito obrigado por participar. Bom, aí estão mais esclarecimentos a respeito dessa questão de viagens do coronavírus aí para países que têm casos suspeitos ou casos de coronavírus. É com você aí no estúdio, Barazal. Obrigado, viu, Pedro? Obrigado. Até porque vem aí o meio do ano, né? Mês de viagens escolares, enfim, de férias escolares. Obrigado, Pedro Salgado.